vê as coisas perante sua razão. Para ele, a razão, tudo já é, através da razão, tudo já tem um fim. Aquele fim da coisa em si, não acontece transformação. E esses leigos, seguindo essa mesma linha de pensamento de Kant, somente no ponto da razão é que ele vai mudar a questão, por conta que ele acha que a coisa em si, ela realmente não está em si, ela está em transformação. Sempre está em transformação. Por isso, apesar de seguir a mesma linha da filosofia da dialética kantiana, ele só vai mesmo se desviar dessa parte da questão da razão. Então, eu vou mostrar para vocês. Gente, eu não estou lendo porque isso daqui, na verdade, é uma introdução da minha introdução. Eu vi que o projeto ser muito grande, aí eu resolvi somente pegar os tópicos aqui que eu acho mais importantes para apresentar para vocês. Alguém está lendo? Pode passar? Então, no meu desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu vou falar a questão da razão como absoluto, entre Kant e Hegel. Porque Hegel fala que, Kant fala que o absoluto vai ser a coisa determinada, a coisa em si. Mas ele vai colocar a razão como princípio de tudo. Ao mesmo ele se contradiz, porque ele pega e fala que a ideia é que é o princípio de tudo. Porque a ideia ela vai partir da razão. E ela partindo da razão, ela é mais importante que a própria razão. Isso que Kant dizia, para encontrar o absoluto. E aí Hegel já fala que não, que o absoluto é a razão, mas é a razão em desenvolvimento. Não é aquela razão determinada, a coisa em si. E para encontrar o absoluto, tem que ter toda uma história, todo um contexto que vem antes para poder chegar a esse absoluto. E esse absoluto, ele não vai ser um absoluto fim, ele vai ser um absoluto do absoluto. E sempre por estar em movimento, em transformação, que acontece isso. Então, aí, dentro do meu desenvolvimento, eu vou mostrar a dialética kantiana, e quando ele fala no raciocínio categórico, ele está falando de um discurso que vem de dentro do homem, no caso da alma, quer dizer, da própria razão, e um dos conceitos principais é o imperativo categórico, para Kant. Por quê? Porque o imperativo categórico ele serve como uma ordem. Ele não pode ser mudado de jeito nenhum. Um exemplo é, por exemplo, não matar. Não é certo chegar e matar uma pessoa. Entendeu? Aí por isso que a gente fica esse exemplo do não matar. E aí eu vou passar para a dialética hegeliana. Isso tudo ainda dentro do meu desenvolvimento. Eu peguei as coisas mais principais, mais importantes para mostrar para vocês. Eu achei interessante essa parte que eu gostaria de ler. Em sua linha filosófica, ele também segue a mesma linha de Kant. Assim como ele que a realidade é a razão. Logo, a razão é a realidade. Podemos assim dizer que tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. Eu acho que vocês já devem ter se perguntado qual o significado dessa frase e por que dessa frase. Então, eu vou só dar assim, para vocês de mais ou menos como funciona. Quando ele usa que tudo é real, é porque tudo que é real, parte de uma razão. Então, logo que é real, é racional, porque tem a sua razão, tem a sua finalidade, tem o princípio. Então, quando ele fala que tudo que é real é racional, porque ele parte de uma razão antes. Aí ele fala que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Então, quando ele fala que tudo que é racional é real, quer dizer que tudo parte da razão. Então, se parte de uma razão, é uma realidade de algum ponto. É uma transformação em algum ponto. E outra coisa também que eu achei interessante colocar, que na mesma linha de dialética de Hegel, ele cita tese de tese. A tese é a coisa em si agora. A antitese vai ser uma transformação da coisa em si, o que vai ser a noção. A síntese vai ser a junção com uma significação de tese. Antitese para uma nova transformação. Só que essa síntese ela não vai ser uma síntese definitiva,
um desvio, tudo um desvio da história. Por isso que ele fala que tudo que toda a verdade, e a verdade é conhecimento de todos. Né? Aí a explicação de tese simples, que é o desvio em AC, eu já expliquei para vocês. Aí se quiserem ler depois, precisar, a minha justificativa. A importância desse trabalho para mim, a minha justificativa é que a importância desse trabalho para mim é mostrar para os alunos de filosofia que sim, apesar de ser conhecido, que realmente ele é muito conhecido, porém ele não é popular. Poucas das pessoas se interessam, têm um interesse pela sua filosofia, por estudar ele. Quando eu me interessei em estudar ele, foi por uma questão muito simples, e acreditar realmente na sua filosofia, na sua dialética, na sua maneira como ele expressa a vida. Aí é isso, aí eu coloquei aqui, aí essa frase final eu coloquei, ele foi muito conhecido por ele não é popular, e o objetivo dessa pesquisa é colocá-lo em seu lugar, que ele é de direito, torná-lo mais popular na vida de filosofia. Se vocês prestarem atenção, ele fez a filosofia de Hegel é muito rica, porém muito contraditória. A gente tem que ler muito, tem que voltar várias vezes textos, como quando eu pego, eu vou ler, eu pesquiso, eu procuro tirar dúvidas com alguns professores que estão me orientando. Meu objetivo primário é investigar a dialética hegeliana e a dialética kantiana dentro da história da filosofia, mostrando como razão desses dois filósofos que podem influenciar os dias de hoje, apresentando assim um dos contrapontos dentro dos dois pensamentos acabaram de serem expostos. Os contrapontos que eu estou citando aqui é Kant, o de Kant, que a coisa em si é inatingível. Ninguém pode conhecer. Isso quer dizer que se a coisa em si, a coisa já determinada, aquela coisa que não há uma transformação, eu só vou conhecer ela através daquela ideia que eu faço dela. Mas a essência da coisa que eu conheço, da ideia que eu faço dela, ou de como ela é, eu não vou conhecer. Por isso que ela é inatingível. E que o absoluto como processo é a causa da realidade devido. Como eu já falei para vocês, aqui, que ele se importando de Kant nesse ponto, ele fala que tudo parte de um movimento. Aí deixa eu mostrar aqui, esses são os meus objetivos primários. E o racional é toda a racionalidade que é expressa apresentando no real. Se tiver alguém lendo, a gente pode se preocupar. Os meus objetivos secundários são a investigação, a pesquisa do fenomenologia do ensino. Por que eu não coloquei ele como antes? Apesar de começar já devido a alguma coisa nesse livro. É porque para entender esse livro, a gente tem que primeiro entender toda uma história da filosofia hegeliana de Hegel, para poder compreender o espírito em si. Porque quando Hegel fala do absoluto, ele está falando em três formas de absoluto. Porque existe o absoluto espírito, o absoluto estado e o absoluto divino dele. A gente vai definir qual desses três é o absoluto divino dentro desse contexto que eu vou ler. Então, por isso que eu não coloquei ele como objetivo primário. Esse conceptário, porque eu primeiro quero pesquisar toda uma história para depois chegar à fenomenologia em si. Aí, isso aqui é o meu cronograma que eu fiz. Que, na verdade, o André falou que a gente podia inventar, o meu não foi inventado. Então, a dialética hegeliana e a dialética kantiana. Como eu comecei no mês passado, aí eu marquei com X, maio e junho, que é aonde eu quero chegar. Em junho, dá para mim já ter uma noção mais funda do que é essa dialética hegeliana e kantiana. Aí, o livro Crítica da Razão Pura, que eu quero ler em 3 meses, a Introdução à História da Filosofia, que eu quero ler em 3 meses, esses três são as definições do que eu pretendo atingir. Aí tem 10 lições sobre Hegel, que foi o livro que eu ganhei na jornada. Aí tem a dialética entre Marx e Hegel. E contrapontos entre Kant e Hegel. Aí eu quero entender se Freud relacionado
segregação hegeliana. É uma pesquisa, e essa pesquisa, na verdade, eu nem sei se existe. Apenas é um objetivo meu, porque através dessa filosofia de Hegel, eu quero criar minha própria filosofia, minha própria maneira de pensar. Aí, por isso, André, eu queria até pedir desculpas se não estiver desse jeito, se não estiver de acordo. É porque nessas referências, eu não coloquei ainda o projeto em si para te pegar, aí eu peguei eles de artigos e PDFs que eu recebi de alguns professores de São Paulo, que foi a minha base de estudo, né? E aí eu queria te perguntar se eu posso deixar aqui no projeto ou se eu faço, ou se eu preciso mudar alguma coisa. Porque esse artigo em PDF foi minha base. Tem que saber se ele tirou e é porque eu coloquei assim para justamente te perguntar para quando eu vou te entregar escrito eu fazer direito. Então, gente, já é isso.